Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da EADVC. A gente espera que você esteja sendo muito abençoado, que você esteja sendo edificado com os vídeos que estão sendo gravados aqui pela gente. A gente sabe que por conta desse momento a gente não pode estar tendo aquele contato pessoal, aquele contato presencial, mas Deus ele age mesmo na nossa distância. Deus ele age mesmo sem que a gente esteja sem esse contato. E a gente espera que você esteja sendo edificado, que você esteja aprendendo com os vídeos que a gente está gravando aqui para vocês. Na aula passada, na lição 7, a gente estudou sobre o batismo no Espírito Santo e na nossa lição de hoje a gente vai continuar um pouco nesse caminho. Hoje nós vamos tratar dos dons espirituais. O título da nossa revista é Cremos, então a lição de hoje é Cremos na atualidade dos dons espirituais. O que a lição quer dizer é que ainda existem esses dons, que esses dons ainda se fazem presentes no meio da igreja, que Deus ele distribui esses dons para que a igreja manifeste o poder de Deus dentro da própria igreja e no mundo também. A passagem bíblica que é base para a nossa aula de hoje, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que vai dizer o seguinte: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Então, a gente junta aqui algumas coisas que a gente viu. É Ele quem dá conforme Ele quer. E ele fala, e Paulo fala, o mesmo Espírito, ou seja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele também tem sua soberania, ele é soberano, ele também tem sua vontade, porque o Espírito Santo é Deus. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente tem alguns objetivos com essa aulinha, que é definir dons espirituais. A gente vai tratar sobre o que é dom. O segundo é destacar, apresentar cada um desses dons. E o terceiro é reforçar a ideia da importância desses dons para a igreja, para o corpo de Cristo que se faz presente ali na igreja. Então, como eu falei para vocês, inicialmente a gente vai tratar sobre o que seria esses dons. E se você for procurar o significado de dom, você vai ver que dom se refere a presente. E como a gente está falando de dons espirituais, esses dons eles são ofertados por Deus. Mas entenda, não é para benefício próprio. Nada daquilo que Deus oferta para a gente, na maioria das vezes, é para benefício próprio. Quando Deus ele nos usa, Ele não nos usa para benefício próprio. Ele quer nos usar para beneficiar outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. E esses dons que Deus entrega para a gente, muitas vezes a gente pode receber somente um, muitas vezes a gente pode receber mais de um dom, como a própria palavra diz. É Ele quem decide a quem Ele entrega, é Ele quem decide o que Ele entrega a cada pessoa. E a nós só cabe aceitar, só cabe a nós aceitar ou pedir a Ele por esses dons, né? Clamar a Deus, se humilhar diante de Deus para que Ele nos presenteie com esses dons, não para benefício próprio, como eu já disse. A gente tem que entender uma coisa: vida de igreja não é para benefício próprio, é para beneficiar o outro, é para abençoar o outro, para edificar o outro. A gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia de que o púlpito ele é um palco em que você recebe a oportunidade. Se você não recebe a oportunidade, você fica chateado, você quer abandonar a igreja. Sei que vocês adolescentes talvez não passem muito por isso, mas a gente já quer colocar na cabeça de vocês essa ideia de que púlpito não é lugar para aparecer, não é lugar para se apresentar, é lugar para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus ele dá alguns dons, né? A gente define alguns dons que são dados por Deus, que a gente vai falar agora. Mas antes disso, a gente tem que entender outra coisa, que esses dons eles também são manifestação do poder de Deus. É uma capacitação que Deus nos dá para realizar a obra dele. E mais uma vez você percebe o quanto a gente não faz nada, o quanto é Deus que trabalha na nossa vida, o quanto é Ele que age na nossa vida e a gente só, entre aspas, sofre as consequências ou só recebe as consequências dessa ação na vida da gente. Então é Ele quem opera
a salvação, é Ele quem opera a transformação, é Ele quem opera os dons que Ele entrega. Então a gente não faz nada, a gente só recebe a ação desse Deus na nossa vida, para mostrar como nós somos insignificantes e como Ele é grande na nossa vida. Então, é para isso que Deus ele entrega esses dons, para nos capacitar, para que a gente tenha uma coragem, vamos dizer assim, sobrenatural, para realizar o ID, para realizar a vontade de Deus. E agora a gente vai tratar desses dons, né? Quais são esses dons e a que eles se referem. O primeiro deles é a palavra de sabedoria. O nome já está dizendo, mas alguns nem todos são tão fáceis de a gente entender assim. A palavra de sabedoria, ela se refere exatamente a isso, a uma sabedoria que é dada para que a pessoa entenda a vontade de Deus, mas também para que a pessoa abençoe a vida de outras pessoas através dessa sua sabedoria, com algum conselho prático, guiando as pessoas, vamos dizer assim, com essa sabedoria que Deus entregou. O segundo é a palavra de conhecimento. Muitas vezes isso pode ser tanto a questão do ensinar, né, uma aplicação que a pessoa pode fazer, que vem de Deus, ela ensina a melhor maneira de como aplicar esse conhecimento, mas esse conhecimento, essa palavra de conhecimento também pode ser sobre coisas que estão ocultas, né, sobre coisas que somente Deus sabe. Então, essa palavra de conhecimento tanto é uma palavra de aplicação na vida da pessoa, como pode ser também algo que está em oculto, né? Algo que é conhecido somente por Deus. A fé, e aí você pode pensar, mas todo mundo tem. Mas essa fé como dom espiritual é uma fé maior, é uma fé mais forte, é uma fé que é inabalável. Então não é todas as pessoas que têm essa fé, porque essa fé inabalável, muitas vezes ela é um dom espiritual. A quarta, na verdade, são curas divinas. Como o nome já diz, são ações de Deus, né, através da vida das pessoas, para curar qualquer tipo de enfermidade, mas de acordo com a vontade dele. A segunda são milagres ou maravilhas que são realizadas pelo Espírito Santo, de maneira em que ele interfere nas leis da natureza, ou seja, as leis da natureza se submetem à vontade de Deus. Então ele pode fazer aquilo que para nós a gente considera impossível, como por exemplo abrir o mar. Para nós seres humanos isso é impossível, mas Deus agiu dessa forma e abriu o mar. Para nós é impossível andar sobre as águas, mas Cristo ele andou sobre as águas. Então ele quebra qualquer lei da natureza. Deus foi ele quem instituiu essas leis da natureza, então ele pode ser superior, ele é superior a essas leis, tanto que nesses dons de milagres, de maravilhas, ele quebra essas leis facilmente, porque ele é Deus para agir na vida das pessoas. O outro dom espiritual é o dom de profecia, que muitas vezes a gente entende como o dom que, entre aspas, tem uma visão do futuro, mas não é assim, né? Profecia é quando alguém se coloca como instrumento de Deus, quando alguém fala aquilo que Deus quer que a pessoa fale. Nem sempre profecia quer dizer a respeito a algo que vai acontecer, mas a profecia pode ser uma palavra que a igreja está precisando ouvir, que um irmão está precisando ouvir, uma exortação que alguém está precisando ouvir. Então, profecia não é simplesmente falar sobre o futuro. Profecia é falar sobre algo que Deus está lhe direcionando. Profecia é falar aquilo que Deus está ordenando, é você se colocar como instrumento de Deus. Segundo, discernimento de espírito, o discernir, você vai entender, você vai identificar se aquele espírito tem uma origem do mal, se tem uma origem maligna ou se ele tem uma origem divina, né? Se é a ação de Deus ou se é a ação do maligno, porque muitas vezes, se você pegar o exemplo de Jó, ali, Jó, ele poderia atribuir ao que estava acontecendo ao diabo, mas a gente sabe que na história de Jó foi Deus quem permitiu que aquilo acontecesse. Então, o discernimento de espírito, ele serve para isso, para que a gente identifique se uma ação ela tem origem maligna ou se ela tem origem
em Deus. O outro dom é a interpretação de línguas, né? Então, o nome já está dizendo, é alguém que consegue interpretar, que consegue entender aquilo que está sendo falado em línguas. E o último são as variedades de línguas, né? São línguas que somente a pessoa que fala e Deus entendem o que está sendo falado, e muitas vezes, para que aquilo que está sendo falado seja entregue à igreja, é necessário ter esse dom que a gente já falou antes, que é o dom de interpretação. São todos esses dons que a gente trata aqui, e a gente lembra da importância de cada um deles, né? Da importância e da necessidade de cada um deles na nossa igreja. É importante, é maravilhoso que a gente tenha a presença de todos esses dons. Uma igreja que tem todos esses dons é uma igreja bastante abençoada. E a gente reforça aqui a ideia de que você busque esse dom, mas não para benefício próprio, para ser instrumento na vida de outras pessoas, tá certo? A gente espera, mais uma vez, reforçando que vocês estejam sendo abençoados com essas aulas, e a gente se despede aqui nessa nossa 8ª aula. Tchau!